Educadora, vem. Abra um sorriso, solte o grito da garganta. Nos quatro cantos do país, vem com a gente, com a Educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também. Educadora, muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora. Muito mais que rádio. Educadora. A partir de agora, na Educadora, programa Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis. É isso aí, 8h02. Está começando mais uma edição do programa Bastidores, que hoje vai precisar da sua participação, porque o assunto envolve um dos principais serviços públicos, que se para de funcionar, a cidade vira um caos. É exatamente isso, transporte público. Hoje é o tema do programa Bastidores e por isso, Renata Reis, minha colega de bancada, a gente vai precisar a opinião da população. Como é que estão os ônibus, os abrigos, as linhas atrasam e todo o imbróglio, né, que envolve a intervenção que sofreu aí a 4ª prorrogação recentemente pelo governo Mário Botion. Boa noite, Renata. Boa noite, Nani Camargo. Boa noite a todos que nos acompanham. Realmente, as pessoas precisam nos ajudar a entender. Nós sabemos, né? Sempre recebemos reclamações, né, Nani? De ônibus que quebram. Aliás, tem quebrado com muita frequência ultimamente. Olha, nos últimos 2 meses, pelo menos aí que... Casos que chegaram à Educadora foram mais de 15. Pois é, e tantas pessoas dependem do transporte público aqui na cidade para chegar ao trabalho, para estudar, para uma série de compromissos, ir ao médico, enfim, muitos idosos, muitas crianças, muitos adolescentes, muitos trabalhadores. Então, você, mais do que ninguém, que sabe nos relatar como está a situação dos ônibus na cidade. E nós vamos falar de valores aqui. Será que esses valores justificam tanto um serviço que está sendo prestado por intervenção municipal, por decisão do prefeito Mário Botion em abril do ano passado? Será que esse serviço está sendo satisfatório ao munícipe? É o que nós queremos saber pelo Facebook, pelo WhatsApp, telefone também, não é? Pelo WhatsApp, o 99222 5124. Estamos esperando o seu comentário, a sua pergunta também, porque temos 2 entrevistados aqui. Um convidado nosso. Um convidado do programa. Um convidado. Vai dar uns pitacos aí sobre o transporte público. Vamos já apresentar? Com certeza. Aqui ao meu lado esquerdo está o empresário Luiz Matos, quem convidamos mais uma vez para participar aqui, para nos ajudar a contar essa história, não só da intervenção, mas também de um contrato emergencial que está suspenso até hoje para prestação de serviço.
Boa noite, Luiz. Obrigada por aceitar o convite. Boa noite, Renata. Boa noite, né? Boa noite, Luiz. Obrigado de novo pelo convite. Eu acho que eu gostei do lugar aqui. Gostou? Né? Pois é, Que bom. mas Vai é- vir mais Voltando, vezes, Luiz. Estarei sempre à disposição aí. Quando me chamarem, pode contar comigo sempre, né? E vamos discutir esse assunto aí que É um um assunto imbróglio polêmico, né? demais aí dentro da cidade, né? Eu acho que é um dos maiores desafios aí da época do Mário. Vamos ver o que É, vai e na acontecer. verdade, quando a gente fala de transporte público, Renata, quantas matérias você já fez envolvendo o transporte ruim de Limeira? Isso não envolve somente o atual governo, né? Não, isso vem Nunca de... o serviço foi prestado de forma a contento da população, né? A gente sabe que é um serviço difícil, tem Nani, muitos nós problemas falamos de ônibus depredados, e etc., mas também tem problema de atraso de ônibus, de falta de linhas. Quantas pessoas atrasam aos seus compromissos porque muitas vezes não tem ônibus suficiente para levar, para a demanda, né? Teve um caso aqui em Limeira, eu acho que foi no governo Radiche, caiu uma roda do ônibus. Foi na Avenida Prescaba. Piracicaba, o ônibus estava circulando, a roda caiu. Foi na Avenida Prescaba que isso aconteceu. Fabrício Vanpré. Fabrício Vanpré? Bom, enfim, Fabrício foi uma das Vanpré. principais Bom, avenidas em frente a de De Limeira. Pascoal. Exato, Avenida Piracicaba. Acidente até acontece, né? Mas não Mas com assim, uma tanta roda frequência, cair né? é Entendeu? estranho, Porque- né? Um problema Aham. mecânico, a gente Sim, entende, ainda sim, mais ônibus aham. que tem uma circulação Claro. assim diária muito grande. Agora, uma roda cair, Renata. Pois é. E aí levantou-se mais uma vez o questionamento sobre a vida útil dos ônibus, que a vida útil é máxima, se não me engano, é de 7 anos, e a média de 4 anos, e muitos dos ônibus que circulam na cidade já ultrapassou a vida útil. E o que acontece? Problemas mecânicos e riscos, por que não? Não, com certeza. E só o transtorno, né, gente? Você pega um ônibus, tem que trabalhar, acorda cedo. Então você sai da sua casa cedo, se tá chovendo, você toma a chuva, porque o ponto de ônibus não é coberto, daí o ônibus atrasa, aí você tá indo pro seu trabalho e o ônibus quebra, né, Renata? Aí... Liga pro amigo, liga pro táxi, liga pro Uber, né? Vai a pé, né? Exatamente. Nani, para nós apresentarmos o outro entrevistado desta noite, é importante nós contarmos um pouquinho rapidamente o que aconteceu no ano passado, né? Começou primeiro. Na campanha do Mário Botion, ele prometeu que o transporte público seria uma prioridade. Começa por aí. Ilicitado, né? A nova Exatamente. concorrência pública. Exatamente. Só para falar da licitação, ainda estamos... já finalizou agora... Finalizou... Já não, né? Finalizou... Está nos finalmente a primeira licitação, que é para estudar primeiro a mobilidade Plano de mobilidade urbana. Exatamente. Para depois iniciar a licitação principal para uma nova concessão. Muito que bem. No ano passado, prestes a vencer, então, o contrato com a Aviação Limeirense, isso em abril do ano passado, o contrato venceria no dia 18 de abril do ano passado. A Prefeitura tinha a possibilidade de renovar com a Aviação Limeirense por mais 9 anos. Só que por uma decisão administrativa, decisão de exatamente, governo. o que não há nada de ilegal nisso, decidiu, poderia prorrogar por mais 8 anos. 8 Por anos. mais 8 anos com a Aviação Limeirense. O Mário Botion decidiu, então, não prorrogar e romper, então, o contrato dos 70% da frota com a Aviação Limeirense. Lembrando, tinha 30%, que era da Rápido Sudeste, deu todo Daí foi aquele incorporada problemão. pela Limeirense, né? Enfim. Exatamente. Ocorre que, em abril, então, do ano passado, decidindo, então, não renovar com a Aviação Limeirense, a Aviação Limeirense falou, então, não colocamos os ônibus nas ruas. E aí começou uma situação muito complicada, né, Nânia? Me ajuda a contar essa história, porque daí entrou o sindicato dos motoristas e dos cobradores. A prefeitura, então, resolveu fazer um contrato emergencial até que se resolvesse a questão da licitação para uma nova concessão. Porque não dava tempo, né? O contrato estava prestes a vencer, uma licitação como essa, desse tamanho, às vezes demora anos para se finalizar. A prefeitura tinha que tomar uma decisão para que o ônibus estivesse nas ruas no dia seguinte, né? Foi basicamente isso. Aí, primeiro, optou-se por uma contratação emergencial, até dar tempo de se concluir a licitação. Exatamente. Foi feita, então, uma carta convite a várias empresas. Várias empresas, então, foram convidadas a participar dessa concorrência emergencial. E nós vamos falar hoje com
a empresa que venceu essa concorrência emergencial e que chegou a assinar o contrato emergencial com a prefeitura, só que nunca assumiu o serviço, não é isso? Então, vamos apresentar, então, o Paulo Henrique Wagner, que é um dos diretores da JTP Transportes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Boa noite, Nani. Boa noite, Luiz. Obrigada pelo- por vir ao nosso programa. Pelo convite, é muito bom poder ser ouvido aqui, porque o tempo vai passando com essa questão do contrato emergencial e todas esse desenrolar, e a gente também, como empresa, vem buscando da prefeitura a mesma coisa, né? Porque o contrato, Explicações gente, nesse não foi sentido. cancelado, né? Não foi cancelado. A gente já questionou diversas vezes o que era, porque dentro do contrato nós possuímos responsabilidades ainda, tanto quanto a garagem, quanto a frota, enfim. E aí a gente fica nessa expectativa do vai ou não vai, porque a qualquer momento também eles podem, teoricamente, reativar o contrato ou emitir a tão esperada ordem de serviço. Mas, mais uma vez, obrigado. Nós que pelo agradecemos, Paulo, poder explicar com detalhes, então, o que aconteceu. Agora, assim, desde então, você chegou a assinar o contrato emergencial, então, com a prefeitura para poder assumir, então, a prestação de serviço de transporte coletivo na cidade. Você fez investimentos, comprou ônibus para trazer para a cidade. Como é que foi essa história? Investimentos foram feitos, a gente alugou um espaço ali de aproximadamente 8 mil metros no Jardim Vanessa, que seria a nossa garagem. Enfim, tinha toda a estrutura necessária, tanto de pátio quanto uma área coberta, onde nós faríamos as melhorias para manutenção. A obra não avançou tanto com a questão da ordem de serviço. Com relação aos ônibus, quando a gente venceu, a gente apresentou uma opção de compra em todos os veículos que estavam disponíveis para trabalhar em Limeira, que a gente ia efetivar o contrato. Ao longo desse período foram aparecendo oportunidades, a gente também adquiriu ônibus na expectativa de poder assumir o serviço. Então, investimentos foram feitos, a garagem se mantém, a gente só espera. Isso porque ansioso. você assinou um contrato com a prefeitura, Sim, havia um porque compromisso. eu tenho essa responsabilidade ainda, né? Esse compromisso existe. Se a prefeitura Te convocar me para amanhã, você tem convocasse- que assumir. teoricamente, seria má fé se ela me convidasse para... ficou aí, agora a gente está indo para o 4º período de intervenção, estamos há mais de um ano e meio sob intervenção. Se a prefeitura dissesse, olha, se você não assumir amanhã, você perde o contrato, seria, acredito eu, vejo como má fé. Mas temos condições plenas de assumir num curto espaço de tempo. O Paulo, acho que seria legal que você explicasse sobre a JTP, porque quando surgiu esse contrato emergencial, quando a JTP, enfim, ganhou todo esse processo, gerou um monte de dúvidas, né? De onde vem a JTP? Será que ela tem capacidade? O próprio sindicato, à época, também. Quem é esse pessoal que está entrando Sim, em Limeira, sim, né? sim. Então, eu queria que você falasse sobre o seu negócio. Onde que está a JTP? Em quais cidades? Enfim. Hoje nós prestamos serviço de transporte de passageiros, na maior parte transporte de alunos, que a gente brinca que ainda é muito mais delicado do que o cidadão comum, né? Enfim, pela questão das crianças de pouca idade. E existe ainda mais cuidado em realizar o serviço de transporte. Nós fazemos o serviço de transporte escolar em Barueri, em Osasco. Barueri é um município mais ou menos o mesmo número de habitantes que Limeira, 250 mil. Osasco é um município de quase 1 milhão de habitantes. Em Budas Artes, Itapecerica da Serra. Fazemos agora um pedaço de Bragança Paulista em um emergencial. Trabalhamos para o Estado nas diretorias de ensino de Osasco, da região central de São Paulo, do município de Santo André também, para a diretoria de ensino de Santo André. Então, hoje a gente, com relação a transporte, que é até o que é comum quando você vê as licitações de transporte coletivo, eles te pedem capacitação técnica de transporte de passageiros, seja municipal, intermunicipal ou por fretamento, porque entende-se que transporte de passageiro, o Tribunal de Contas vê isso como uma coisa similar, o transporte de passageiros, seja ele coletivo ou não. E a gente tem o know-how com relação à bilhetagem eletrônica, a gente faz o transporte coletivo de Orlândia, é uma operação pequena, mas onde a gente tem bilhetagem eletrônica, biometria facial, o rastreamento, o centro de controle operacional da frota. Então, replica em menor quantidade o serviço que a gente almeja trabalhar em Limeira aqui. Ô, A tão Paulo. sonhada ordem de serviço. Ô, Paulo, se você
investiu em ônibus para trazer para a cidade? Porque, só para que as pessoas saibam, esses ônibus que estão aí é da aviação limeirense. Nós já vamos entrar na parte da intervenção, né, Nani, em que o prefeito decide, então, em abril, assumir o sistema de transporte coletivo, mas você venceu a concorrência emergencial, assinou contrato com a prefeitura, apresentou estrutura para assumir o serviço. Tem experiência no ramo, né? Atuação em tantos municípios aí. O que aconteceu, então? A gente brinca que a prefeitura parece que gostou do serviço de transporte de passageiros. Mas então por quê? Mas então para que fazer um contrato temporária. Emergencial? Exatamente. Houve essa preocupação, que a gente deve fazer houve essa prefeitura, preocupação por parte da prefeitura com relação ao sindicato. Nós, como empresa, nos reunimos com a prefeitura na véspera e trouxemos à tona, porque quem disse que não teria funcionário foi a executiva do sindicato. Nós, na garagem que nós montamos, nós recebemos por volta de 350 currículos. Então, o trabalhador queria continuar trabalhando e, enfim, obviamente que ia brigar pelos seus direitos. Mas essa coisa do movimento de greve que não vai fazer, enfim, é aquela pergunta que a gente nunca vai saber a resposta. Mas nós, como empresa, acreditávamos que os trabalhadores, enfim, pais de família que necessitam do seu emprego, iam continuar brigando pelos seus direitos, mas trabalhando, até pelo compromisso, porque eu tive a oportunidade de conhecer muita gente que era funcionário da Limeirense, e são pessoas que estão há 10, 15 anos, que são comprometidos com o município, com a questão do serviço, do cuidado, do carinho. Tanto é que a gente tem ouvido muito reclamações no sentido de falta de manutenção, atraso, questão de pontualidade, como se sai, enfim, não existe um controle dos pontos de parada. Mas eu não ouço, pelo que eu acompanhei, reclamação dos colaboradores. Mas o que foi falado para você? Na hora que, então, você assinou o contrato, estava preparado para assumir. Segundo você diz, estava preparado para assumir. E aí, o que a prefeitura... Com quem que você tratou? Tudo com o Rodrigo Oliveira? Aliás, Rodrigo Oliveira, secretário de Mobilidade Urbana. Eu e Renata Reis tentamos arduamente gravar uma entrevista com o secretário, que a gente acredita que é a pessoa mais apropriada para falar do assunto. E quem acabou nos atendendo foi o secretário Sempre o doutor Daniel. É incrível como o doutor Daniel fala de reintegração e, assim, não é crítica. O doutor Daniel é super secretário. Não é crítica ao doutor Daniel, não, mas é interessante que as pessoas que assumiram essas áreas e responsabilidades, como é o caso do transporte, como é o caso do transporte mesmo em Limeira, como o Rodrigo Oliveira, que fale sobre o assunto, né? Mas, enfim, a explicação oficial é de que ele já tinha um compromisso pré-assumido. Falamos com o doutor Daniel, que representa, de fato, a administração do prefeito Mário Botion. Mas... Desculpa, Nani, não teve resposta. Nós ficamos sabendo pelo jornal. Você não foi informado, então? Não. Você tratou tudo com o secretário, com o Rodrigo Oliveira. Enfim, tinha toda aquela pressa, aquela pressão, enfim, principalmente pela questão da bilhetagem, que pelo contrato a gente tinha 60 dias depois para implementar do início da operação. E imagina, aquela coisa, a garagem, a gente com mão de obra para manutenção, fizemos toda a revisão da parte elétrica da garagem, iluminação, troca de cabos, vendo a questão de estrutura. Isso na sexta, questão do final de semana, nós trabalhando. E aí houve a publicação, que foi em meio ao feriado, foi dizendo feriado que houve santo, intervenção. Né? Mas até antes da intervenção, né, Luiz? Foi uma situação bem complicada. Você acompanhou bem, né, eu esses últimos dias. Falar sobre a questão aí, onde meu nome entrou, porque o Paulo, a família dele, eu conheço há muitos anos, né? Eu tinha empresa em Osasco, então a nossa amizade já vem de longos anos. E ele estando em Limeira, ele me procurou para poder auxiliá-lo, né, na questão de procurar uma garagem, tudo. Aí eu indiquei, porque haviam me ofertado um prédio que é da família Graff, e na época eu acabei ofertando para ele, né? E nesse intermédio de buscar ajudá-lo aqui na cidade, começou-se um burburinho, né, como você diz.
que eu era o dono da empresa e nunca fui, né? O Paulo, isso chegou antes essa de- informação pra gente. Eu O Luiz adoraria Mas é o ser dono da sócio. JTP. Eu adoraria, porque Você é o eu dono conheço... da JTP, Luiz Eu Mas? nunca, não sou. E adoraria ser, porque ele tem uma estrutura fenomenal, né? Saúde financeira, quem não quer uma empresa dessa, né? E começaram a cogitar que eu era o dono. Então, eu acabei me envolvendo mais pela amizade que eu tinha com a família dele, né? E algumas pessoas acabaram confundindo, inclusive o sindicato, né? Da gestão passada, que até então, eu acho que por causa desse problema todo aí do transporte, o sindicato acabou afastando as pessoas que estavam na época lá, né? E esse sindicato, na época, me procurou, eu procurei também para explicar, né, o que estava acontecendo. Mas a pessoa que, então, na época, eu acho que era Walter, né, o nome dele. O ex-presidente Isso. do Sinditru. Era totalmente Sinditru. contra, falando mal da empresa, sendo que ele não conhecia, na verdade, a empresa, né? Falar que foi lá tirar uma foto num espacinho. Quem vê o escritório do Paulo lá no Alphaville, poxa, não tem do que falar. Então, muitas pessoas acabaram confundindo, né, essa nossa amizade e uma aproximação, né, de ajudá-lo aqui na cidade, porque ele não conhecia a cidade. E ele veio com a boa vontade de fazer um trabalho assim como ele faz em outras cidades, né? Foi esse a minha participação com o Paulo, e a gente tenta aí fazer com que ele esteja na cidade, porque é uma empresa, né, de boa índole, com pessoas competentes dentro da empresa. Então, eu faço votos que ainda tenha essa oportunidade, né? Mas está difícil. Porque, na verdade, a gente tirou essa dúvida, inclusive, com a prefeitura, né, Renata? Porque foi feita uma licitação, foi feito todo um processo, e por que é que a JTP não assumiu? E por que a prefeitura, então, acabou optando por fazer a intervenção no transporte Exatamente. público, né? Ô, Nani, deixa eu colocar até um fato que ocorreu ontem, né? No compartilhar sobre o bastidores, você vê que a população está bem mal informada, né, sobre essa questão, que algumas pessoas começaram a colocar os comentários que trocou e a JTP está com os ônibus... Criticando, na verdade, os ônibus. Criticando a JTP, como foi. se os ônibus Mas atribuindo fossem a JTP. Mas a JTP não assumiu. E eu respondi para essas pessoas, outros mandaram por WhatsApp. E, na verdade, a JTP não assumiu, né? Os ônibus continuam sendo da Limeirense. A prefeitura, isso é bom vocês explicarem melhor. Que se frise, né? Porque era aviação limeirense até abril do ano passado. Continua sendo Era a para Limeirense, ser porém... JTP. Mas aí a prefeitura decidiu. Hoje é a prefeitura de Limeira, o ônibus da Limeirense, mas a empresa a gestão a prefeitura. da prefeitura. Então, ela nomeou um interventor, mas não deixa. Mas É como uma saiu intervenção municipal, é prefeitura que Não, está. é dinheiro público, né? Não, que- Aliás, nós vamos falar de Tá dinheiro bancando. público então, daqui a pouquinho. como saiu no jornal, algumas pessoas não têm o tempo também de ficar e acha que é a JTP que está operando, e na verdade não é, né? É a prefeitura. Então, Paulo, você está pagando aí que Ainda os me ônibus sobrou a estão, conta, né? o pessoal criticando os seus ônibus, que você não tem ainda em Limeira. Bom, a gente vai ouvir, já vamos mostrar uma parte da entrevista com o Dr. Daniel, Renata? Vamos só tirar uma dúvida antes com o Paulo. Então, chegou nesse momento, você não foi avisado de que seria decretada a intervenção pelo prefeito Mário Botion? Não, soubemos por publicação, e aí fica aquela coisa da expectativa, porque num primeiro momento, quando ele tomou essa decisão, Ela seria imaginamos temporária. que fosse transitória. Foi no sábado Olha, de Aleluia o do que ano ele tá passado. querendo. Exatamente. Então a gente falou, poxa, então é uma questão delicada que existe a preocupação, era a questão dos créditos da bilhetagem eletrônica. Então essa transição a gente imaginou, falou, olha, ele fez a intervenção, mas em 20 dias a gente assume, em 30 dias a gente assume. Ah, não, talvez... E foi, o negócio foi se estendendo sem fim. E também quem me atendeu depois da questão da intervenção foi o nosso supersecretário Daniel. Não falei mais com o secretário Rodrigo. E, enfim, Acho que Daniel ele estava em sempre me reunião. atendeu. Acho que ele estava em reunião. Daniel sempre me atendeu muito bem, doutor Daniel, mas sempre na expectativa de encontrar uma solução. No que, teoricamente, a solução é clara. Se você está numa intervenção, e isso eu disse para o secretário Daniel na época, eu falei, gente, a questão do transporte
é delicado. Vocês estão numa intervenção, é um negócio que não costuma funcionar quando você vai e o governo toma para si a questão do serviço de transporte. Então, ninguém tinha o know-how para administrar. Colocar um interventor lá, enfim, era como qualquer pessoa, porque era uma pessoa de confiança do governo, mas era alguém com nenhum expertise. Então, a gente falou, olha, não é fácil. O negócio não é simples. Isso se comprovou ao longo do período de intervenção, que a gente está sucessivamente gastando-se mais do que se gastava. Aliás, vamos falar o valor total, Nani, agora, do valor a gente tem os números, são públicos esses números, Nós né? vamos detalhar melhor, mas só para você saber e poder comentar enquanto nós damos sequência ao programa, nós fizemos a soma aqui dos valores, além da arrecadação da bilhetagem dos ônibus, a prefeitura ela tem que mandar dinheiro para o sistema. Para o sistema. Era apenas o subsídio, né? E que foi tão criticado na época do governo Paulo Radisch, quando isso foi criado. Que criou a lei do subsídio, mas a lei foi criada, o subsídio, por causa das gratuidades. Não é? Deficientes, acima de 60 anos, etc. Porque é uma matemática, né? Então, quantas pessoas utilizam o ônibus e quanto que se arrecada? Se tem uma gratuidade, fica um vácuo, o município bancava essa parte, né? Havia reclamação aí por parte das viações de que estava ocorrendo um desequilíbrio econômico-financeiro. A prefeitura é o poder concedente, as viações são as concessionárias, prestam o serviço. Então, foi criada essa lei para permitir que a prefeitura encaminhasse à aviação limeirense, à época, valores, então, que subsidiavam, né, por conta dessas gratuidades. E antes não era por passageiro equivalente. Era por viagens, né? Era pelo número de pessoas que viajavam, só que tinham as gratuidades. Tanto que esse assunto foi judicializado. E hoje hoje é pago por número de passageiros que realmente pagam. Exatamente. Exato. Então, o cálculo é feito dessa forma. Essa questão foi judicializada pelo Ministério Público, é uma outra questão. Assumiu, então, o prefeito Mário Botion, houve uma adequação. Só que o subsídio, ele continua. Hoje se fala em valor equivalente ao subsídio, mas é o subsídio. Continua o subsídio. E essa lei, essa norma que foi aprovada por esta Câmara, por todos os vereadores que estão atualmente na Câmara, segundo a Prefeitura, também aprovaram, essa lei permite o repasse de verbas complementares, ou seja, além do subsídio, mais dinheiro, conforme justificativas apresentadas pelo interventor, que pode ser desde problema para fechar conta e pagar funcionário, até combustível, mecânica, enfim. Então, a prefeitura tem encaminhado, em média, por mês, a intervenção por volta de R$1 milhão que saem dos cofres públicos municipais. Nós fizemos a conta desde abril do ano passado. E são dados fornecidos pela própria prefeitura, quando aconteceu o decreto de intervenção pelo prefeito Mário Botion. Então, desde abril do ano passado, a soma toda até agora dá o total de R$13.586.000 a intervenção. Ou seja, foram repassados pelo governo municipal a intervenção. Os cofres públicos, toda a população, então, mantendo um sistema que continua, que ainda não é satisfatório a toda a população. Então, é muito dinheiro para um serviço que está aí, está sendo prestado. O ônibus está na rua, ok, né? Mas bastante capenga. Aliás, você aí pode nos ajudar. E já tem mensagens, viu, Renata? Já tem mensagens. O pessoal já está, enfim, participando. Antes da gente mostrar a resposta da prefeitura, nós fizemos uma longa entrevista com o secretário de Assuntos Jurídicos, Daniel de Campos. A gente dividiu em partes, claro, as respostas do doutor Daniel. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta para o Paulo. O assunto também, né, é de interesse da Câmara Municipal.
emergencial, até uma CPI do transporte chegou a ser cogitada. Tem algumas assinaturas lá, o assunto está fervendo. E o vereador Cleiton Silva acompanha o programa e pede para perguntar para você. Paulo, boa noite. Gostaria de saber do Paulo se o contrato emergencial está vigente e se caso o juiz determine o fim da intervenção, ele está colocando uma suposição, a JTP tem condições de assumir o serviço de transporte da nossa cidade? Tem condições plenas. É o que a gente mais espera, é o que a gente torce ansiosamente, até que a justiça, se for o caso, se administrativamente não se tomam nenhuma iniciativa, não tomam nenhuma iniciativa, que a justiça talvez se manifeste em favor disso. Então, temos plenas Mas, condições. Paulo, a justiça se manifesta quando ela é provocada. Vocês provocaram a justiça? Não provocamos, porque o contrato segue assinado. Suspenso. Então, a questão da suspensão seria muito mais fácil se eles tivessem tomado uma atitude. Rescindido o contrato? Rescindimos, suspendemos, rescindimos, ou vamos dar... A rescisão, acho que era o que cabia. Se coubesse nesse sentido a rescisão, aí nós tomaríamos providências jurídicas. Como segue, eu também não tenho o porquê, porque, enfim, em algum momento... Pode ser dada a qualquer Pode ser momento. dada a ordem de serviço. O que a gente não entende, e você trouxe esses números com mais clareza, eu tinha noção, mas não imaginava que era tanto, é o motivo. Porque, veja bem, a Limeirense judicializou de toda forma para que não tirassem a concessão dela. Que ela continuasse. Tudo bem, a empresa quer se Tudo bem, manter, mas né? vamos lá, ela quer se manter. Se eles pediram para ficar, provavelmente é porque a operação não era deficitária. A operação é Porque rentável, né? se a Limeirense tivesse tendo 500 mil reais de Tivesse mal das prejuízo pernas, né? todo mês, enfim, se ela tivesse deficitária, o proprietário da Limeirense, a última coisa, quando a prefeitura tomou, ele ia levantar a mão para o céu e falar, não, eu não quero mais ver Limeira, porque isso aqui era um buraco que vinha se cavando. Não, mas ele brigou com unhas e dentes pela manutenção da intervenção. Então, a gente já presume que algum resultado a Limeirense dava sob gestão dele. Eu, como empresário, acredito que, enfim, o contrato também não é deficitário, eu como empresário de ônibus. Aí você vê, a intervenção vem, gasta mais do que gastaria se tivesse feito um contrato emergencial, porque eu, a partir do momento que fui contratado, eu aceitei as condições e as normas do subsídio, que seria por passageiro equivalente. Então, a prefeitura assume, continua gastando mais... O subsídio e com mais o subsídio, as verbas complementares. Com as verbas complementares, nesse período que eu tenha conhecimento, o motivo da intervenção foi toda essa questão do passivo trabalhista. Houve quase nada de movimentação para se acertar essas verbas. Ou então, não, a intervenção não pode pagar nada para trás com relação às dívidas. Ninguém está sendo mandado embora para que haja os acertos das verbas atrasadas. Então, o que aconteceu com a intervenção? Se o negócio alguém brigava porque era rentável, a prefeitura assume, gasta mais, não resolve nada, por que isso não se interrompe? É o que a gente pergunta para a administração. Porque se a administração dissesse, olha, a gente assumiu o transporte e a gente chegou à conclusão que o subsídio que era de 500 mil, agora a gente só gasta 200, ou a gente deixou de gastar o subsídio porque eu, a administração, sou extremamente eficiente, então vamos aguardar até a licitação. Mas eles pegaram um pepino, estão demonstrando que não tem capacidade de gerir, porque se vem gastando mais, tem os seus motivos, ainda mais com essa, entre aspas, peixada, né? Que o interventor não tem que pagar nada para trás. Não é que ele assumiu, então, não, daqui para trás eu não pago, eu pago daqui para frente. Se paga daqui para frente e gasta mais, qual que é o motivo de seguir com a intervenção? Se onera mais os cofres públicos do que ter o contrato emergencial, não existe nenhum motivo justificável para seguir. Parece que o governo se acomodou e desistiu de mexer nisso. Essa questão do plano de mobilidade, pelo que eu observei na licitação, isso aí leva um ano para ser feito. Não, na verdade... Um ano. A licitação, eles não têm... Acho que nem se definiu a licitação. Acho que tem Ainda fase não. Tá recursal. nessa fase ainda. Tá na fase de julgamento de recurso. recurso. Isso. A partir do julgamento de recurso, esperamos que o pessoal do plano de mobilidade tenha mais sorte com a ordem de serviço do que eu. A estimativa, o cronograma para fazer, porque plano de mobilidade, deixando claro, vai dizer se a cidade precisa ter corredor, se a cidade Quantas precisa ter linhas de ônibus, ciclovia, a demanda. quantas linhas de ônibus. Que não é só um plano de transporte. Ele abarcou um plano de mobilidade da cidade, que é algo Que até muito mais positivo, amplo. né? E é positivo, né? mas A isso cidade vai É mais... positivo, mas isso. tinha que ter começado antes, Nani. Não, com Nani, certeza. olha, vamos Eu fazer quis dizer aqui... assim, você tem esse Isso será projeto na necessário, mão. né? Mas a gente vai fazer um A questão é que não cronograma... dá tempo, né? Não Um dá, mas cronograma isso. bobo. A gente está aqui em agosto de
setembro de 18. A gente está estimando que esse plano, a partir do momento que houver o julgamento, o desenrolar, a ordem de serviço, o cronograma está se falando para 1 ano. 1 ano. Quer dizer, se tudo der certo, tudo der certo, de não vai em setembro de 19. Para ele começar a fazer a licitação Para ele principal. começar a fazer a licitação. Para você fazer uma licitação de transporte público, você precisa fazer uma audiência pública. Então, tem prazo de publicidade para audiência pública. Depois tem prazo para recebimento das posições. Depois tem um prazo após a audiência pública para ser feita a concessão. Provavelmente, depois da audiência pública, vai ter que ser aprovada uma lei na Câmara, a lei da concessão, que vai dizer se o próximo contrato, para ser viável, precisa ter 9, precisa ter 7, precisa 10, precisa de 15 anos. Então, aí a gente tem ainda um outro passo, que é a aprovação de uma lei na Câmara. A partir do momento que houver essa aprovação da lei, aí vai se confeccionar um edital, que é de extrema complexidade, porque você está falando de um contrato, talvez de 7, de 9, de 10, de 15 anos. Então, você precisa comprovar o fluxo de caixa da concessão, se ele é viável, taxa interna de retorno. Após ser feito esse edital, que não é um edital simples como das contratações corriqueiras aí de contratos de 12 meses ou compra de insumos, você tem o prazo de publicidade de uma concorrência, que são mais 30 dias. Nossa, minha Se cabeça ninguém suspender, Já se virou ninguém nome. suspender a concorrência no Tribunal de Contas, que pela complexidade... Aí acabou o mandato existe do Mário. Acabou. Ele, se não tomar nenhuma providência, teoricamente, ele vai passar o mandato na intervenção. Ele tem poucas opções. Ele não vai conseguir sair. Porque vocês estão vendo essa coisa do desenrolar dos prazos? Um contrato, quando é suspenso pelo Tribunal de Contas, são 45 dias, geralmente, para o julgamento. Aí isso volta para o município fazer as correções. Dependendo da complexidade, o município vai levar mais um mês. Aí ele relança. Aí são mais 30 dias de publicidade. Depois, o Mário, com muita sorte, consegue licitar. E uma operação desse vulto, enfim, a gente espera que a frota se renove, que tenha um número expressivo de carros 0 quilômetro. Enfim, isso é operação de 120 a 180 dias para ser implementada. Então, a possibilidade da nova empresa, nessa tocada que o Mário está, de trabalhar uma nova empresa no governo Mário, de ele cumprir a promessa dele de que ele ia licitar ou não... Você crava que ele não vai conseguir. Agora, ô Luiz, você acha que não vai conseguir eu acho também? muito difícil. Eu Isso pelo vou mais transporte- na experiência do Paulo. O Paulo já falou tudo, mas assim, completando a referente à pergunta do vereador, eu acho que era bom você falar, porque depois eu fui conhecer melhor sobre o processo. Olha, convido os ônibus. os vereadores, se quiser ver. Os ônibus a frota estão que a parados. gente tem parada, se quiser porque ver. tem gente que duvida, viu, Paulo, que essa frota tá aí. Não, a gente leva e mostra. Mata a cobra e mostra o pau. Se quiser faltava- fazer uma visita... Faltava o Porque interesse, a né? JTP, ninguém conhece a Falta o JTP. interesse Agora Se que a gente tiver tá ver tendo acesso à documento de informação. ônibus, enfim. Falta o interesse do vereador Você tá falando, a gente ir tá lá para acreditando, poder mas isso tem conhecer, que né? ser mostrado, Claro que né? sim. Sem dúvida. Tem que ter Sem documento, dúvida, tem que ter sem foto. E não é só o documento. Eu fui lá e comprovei, né? Eu vi os ônibus todos e até o Paulo fez o convite para vereador, mas eu acho que esse assunto é tão complexo que os próprios vereadores já deveriam ter Procurado antes. uma parte dessa, Já de conhecer deveriam ter fiscalizado. a JTP, né? Isso é o trabalho do vereador. Eu acho que eles já deveriam ter feito uma diligência até a empresa, conhecer a empresa, conhecer os ônibus. Os ônibus estão parados lá. É investimento. Eu, como empresário, eu falo. Sim. Ele colocou dinheiro, Quanto tá você lá gastou, parado. Paulo? Você pode falar esse valor? Prefiro não mensurar, mas é um valor expressivo. Os pelo ônibus tamanho estão da ali frota. parados, Porque é uma né? triste Esperando. realidade, né, Nani? Toda essa história começou Mas de qualquer jeito, ano passado. Pois ele não. vai ter que, uma hora ou outra, creio eu, que isso vai ser uma conta para a prefeitura pagar, né? É Ele um outro ponto que nós fez vamos o abordar. investimento, fez tudo isso. mais E à eu acho que é frente. um dinheiro aí desnecessário, né? Que vai ser Por gasto. falta de organização. Exatamente. Porque voltando até, estou falando do exemplo de conseguir licitar. Há quanto tempo estão tentando licitar o lote da Rápido Sudeste? A JTP suspendeu, se eu não me engano, 2 vezes, de tão quadrado que era o edital. Quando dizem assim, mas da onde apareceu a JTP? A JTP vem brigando por um pedacinho de Limeira, na época, os 30%. Se eu não me engano, eu tenho certeza que uma vez, uma das impugnações foi a nossa. Talvez tenham sido 2. Então, a gente tá de olho em Limeira, viu esse edital, e até hoje os 30% aí, se eu não me engano, são mais de 4, 5 anos que esses 30% estão em emergência. Em emergência. Imagina a coisa da intervenção, quanto não vai custar. Se a gente está falando
que, teoricamente, se o Mário não fizer uma contratação emergencial, ele vai terminar o mandato com a intervenção, se ele gastou aí, está gastando cerca de R$1 milhão por mês, ele vai gastar aí 40 milhões, enfim, provavelmente começou em abril, né? Foi em abril Em do ano abril passado. de Em abril, 2017. 44 milhões de reais E outra para ponto, fazer a manutenção do serviço. 44 milhões de reais que poderiam ser investidos em outras coisas, porque esse complemento, além do subsídio, poderia ser investido em outro tipo de melhoria para a cidade. Por que ele está querendo fazer... Olha, o Cleiton tá o que falando. ele Eu não- fui um dos vereadores que duvidava da existência da JTP, mas a própria imprensa, né, Renata? Quando o processo foi tão conturbado naquele início de Sim. ano, né? Porque Foi. quando surgiu a JTP, a primeira questão foi essa: quem é a JTP? Tem capacidade para assumir um serviço? Foi, Porque, foi. gente, É, ônibus é na muita rua, responsabilidade. o motorista precisa conhecer a rota, ele precisa saber os horários. Então tem tudo isso. Chega uma empresa nova para assumir um transporte público numa cidade como Limeira, que tem... Gente, tem bairro que eu nem sei mais Quantos que ônibus existe esse zero bairro, não você é? É entregou difícil. agora, Paulo, em Barueri? Foram Quase 100 ônibus... veículos zero. 100 veículos zero. Não tá falando de ônibus usado. E ele tem na garagem 60 ônibus parado. Então, a Também. saúde financeira está mais do que comprovada, 60 né? ônibus você tem aqui em Limeira parado. Não, na garagem não. de a Barueri. gente tá né? com outra garagem parada. Esses estão parados, fora os... Se juntar o total da frota própria da empresa entre operacional e os carros parados, são em torno aí de 200 carros. Porque nós, se eu não me engano, as Os 70% linhas... eram 96. As linhas, exatamente. 70% dão 96 96. ônibus. 96 ônibus, então, aqui Não, na mas a cidade. questão, o que a gente está dizendo é o quê? A questão dos ônibus é transitória. A gente adquiriu para pôr em Limeira, adquiriu a totalidade, acaba se reutilizando em outro contrato, enquanto o Mário não vem, a gente vai. Então fica ônibus não tá lá essa transição, exatamente. Enferrujando, né? Isso que você tá querendo Exatamente. dizer, né? Ok. Ok. Olha, nesse ínterim, desde quando começou essa briga em Limeira, nós vencemos muitos dos contratos, vamos dizer, que foram renovados, que a gente já trabalhava ou não, mas desde Limeira, a gente já venceu uma nova licitação em Barueri, em Osasco, foi contratado emergencialmente em Bragança, pela diretoria de ensino de Santo André, licitou-se Itapecerica da Serra. Então não para, a coisa é extremamente dinâmica e nesse movimento a gente sempre está substituindo frota quando é novo contrato, então põe carro, tira carro. O que eu acho estranho, qualquer contrato, Nani, se você entrou para poder participar de um contrato tão complexo como esse, para uma prefeitura, no caso, a empresa tem que ter documentos, tem que comprovar tudo isso, Ela nem né? ganha licitação se ela não tem essa capacidade, e aí, é isso. mas assim, o que me estranha, um sindicato que tá para poder buscar informações, ele duvidar de algo sem a empresa nem ter entrado em serviço, né? Julgar que a empresa não teria capacidade. Se eles tinham tanta capacidade de julgar, por que não julgaram antes? Deixaram a limeirense chegar onde está, não só o sindicato. Sem dúvida. Aí eu acho que é uma falta da própria prefeitura, né? De deixar a empresa chegar numa dívida trabalhista de 14 milhões, se eu não me engano. Como que a empresa conseguiu prestar serviço todos esses anos com consentimento do sindicato, consentimento da prefeitura? Então, alguém fechou os olhos para isso, né? Porque para você pagar uma fatura, eu presto serviço para algumas empresas, se eu não entregar a certidão negativa, eu não vou receber, né? O fundo de garantia, essas coisas. Agora aqui parece que estava assim, a Deus dará, né? Podia tudo, a limeirense podia tudo. Tanto é que eu acho que esse foi o principal causador do afastamento do presidente, né? Do antigo Acho presidente, isso, né? do antigo. Creio que agora o sindicato, pelo menos, está mais atento a tudo isso. Então, me estranha, né, Paulo? Eu acho que você, sem a sua dúvida. empresa, tem que E essa Paulo, falta de mostrar. atenção, ela acaba refletindo, sem dúvida alguma, no serviço prestado à população. Sim. E a população acaba sendo Porque prejudicada, a não é? empresa, eu não sei como que tem a gestão de uma empresa de ônibus, ele pode responder melhor. Mas a empresa chegar a um débito tão grande desse, um Sem passivo tão grande... Eu vou dar exemplo. A maioria dos contratos onde eu presto serviço, eu tenho que apresentar mensalmente minha certidão, algumas certidões como FGTS,
como certidão de regularidade com os tributos federais, enfim. A Limerense se a tinha um empresa débito tem- tremendo. Imagina, olha o absurdo, a Limerense tem um débito tremendo com a prefeitura de ISS. Como é que você paga o subsídio e alguém não te paga o Como é que o deixou, ISS? como é que deixou Como é que chegar a esse deixou? ponto? Onde é que estava a fiscalização? Mas aí a gente precisa Isso de fazer vários governos. né? Isso justiça, daí- exatamente. exato. Os O Mário governos teve têm Passou, 4 Paulo meses. Radiche. Não é só Mário Passou, Motião, não. Silvio Exato. Félix. Não, o Mário pegou no início ainda, Pegou no né? início, e né? acabou querendo resolver, Mas só o que... que acontece? Por que entrou que num ninguém nunca imbróglio aí. fiscalizou? Porque, enfim, quando a empresa de ônibus apresenta aquela planilha que sai no jornal, aqui no Diário do Município, que é a GEIPOT, com todos os custos, então, na tarifa da Limerense, quando a Limerense apresentava aquela planilha, Sai todo, até hoje, né? Continua saindo. quando ela né? ia lá requisitar o reajuste de tarifa, ali estavam todos os custos. Tanto Então, é que quando eu ela vi esses apresenta, dias, ali a estava o tarifa- FGTS do trabalhador, ali estavam Dá os quase as R$ verbas 8 a trabalhistas. tarifa. Exato, né? exato. Assim, né? Então, E É. o sindicato quis transportar o passivo trabalhista para a JTP, na época que eu me recordo bem. O sindicato só iria trabalhar se a JTP pagasse 14 milhões. Calma aí, Então, a aí dívida é da Limerense. Eu falei, poxa, a gente tem um contrato aqui que se estima que fatura 4 milhões por mês. Enfim, como é que eu vou pagar em 6 meses, em 180 meses, 14 milhões? Qual que é a margem? Qual que é a mágica? Tanto é que na época a Nani falou comigo ao telefone, eu participei de uma entrevista também. Sim, foi E no falei, olha, Educadora muito me Meio-Dia. estranha, e ainda, graças a Deus, que o Mário, pelo menos o governo como um todo, seguiu uma linha justa, porque eu falei, olha, muito me estranha se alguém assume um emergencial dizendo que vai assumir a dívida. Porque se alguém fizer isso, provavelmente sente segurança de que vai ganhar a licitação. Porque uma coisa é você ganhar a licitação e, olha, parte do acordo ou da outorga, enfim, eu não sei como ele vai desenrolar isso, ser revertido para a questão do passivo, enfim. Também acho que isso daí é um outro problema a ser discutido juridicamente, A gente mas perguntou o sobre essa passivo questão trabalhista, Nós vamos conversar. a prefeitura, Aliás, como conversamos com o ela doutor é, Daniel. ela tem responsabilidade solidária, porque ela tinha que ter fiscalizado a Limerense. Então, esse passivo, existe uma discussão se também não é Isso da aí vai prefeitura. estourar na mão de algum prefeito, Sim, né? exatamente. Alguém um dia vai ter que pagar. Porque É. o que? A prefeitura, ela era responsável solidária. Ela deu a concessão, né? A concessionária assume. Ela é o poder concedente. Ela fiscaliza, Ela né, tem o que fiscalizar. serviço. Fiscaliza o serviço. Se ela não fiscalizou, onde é que vai parar isso Ela daí? tem Por fis- que ela fez? Ela tem que Exatamente. fiscalizar e os vereadores também têm que fiscalizar. Sem Enfim, dúvida. tem muita gente que tem que ter responsabilidade sobre um Muita assunto. gente se absteve, né? Exatamente. Sem dúvida. Não, e assim, e um dia a bomba vai estourar, né? Um dia a bomba vai estourar e o Paulo falou assim, uma hora a conta vai ser paga, né? A população já está pagando a conta. Já está pagando a Já conta. está pagando a conta, não só com reflexo aí nos ônibus, com muitos ônibus quebrados, que já passou a vida útil, enfim, mas também com a ida de R$1 milhão por mês Por mês. para manter o sistema. Ô, Renato, vamos entender, a gente conversou com o Daniel de Campos, por que a prefeitura fez a intervenção, né? Ele deu uma explicação. Vamos conferir, então, o que disse o secretário jurídico da prefeitura, por que é que foi feita a intervenção do ônibus aqui em Limeira. Vamos conferir. Olha só, com a intervenção, né, a JTP não recebeu a ordem de serviço, tá? A questão de repassar para ela o ônus ou não, teria, primeiro, que é a questão do controle das passagens, que isso não conseguiria só seria passado de forma imediata se tivéssemos a informação imediata. E é necessário lembrar que todo o recurso da aviação limeirense estava bloqueado até com anuência do governo anterior, né, para dívidas da própria aviação limeirense, inclusive toda a arrecadação dela da sua bilhetagem, né? Então isso também é um problema e nós não tivemos acesso nos primeiros meses disso, dado justamente essa trava. O segundo ponto é a questão dos próprios funcionários, né, que eles não fariam qualquer migração, não sairiam da nova empresa e logicamente não assumiriam pacificamente a passagem para uma nova empresa ou aceitaria uma nova empresa trabalhando de uma forma tranquila, né, se não houvesse
os acertos das verbas rescisórias deles ou a compromisso de que isso fosse pago. Logicamente, o município não tem condições de assumir isso porque é uma dívida particular, não uma dívida pública. Muito bem, vamos emendar a outra pergunta que nós fizemos também ao doutor Daniel, justamente sobre o contrato emergencial da JTP, né? Por que essa suspensão? A gente questionou isso, né? Por que aqui, então, não se cancela de uma vez? O cancelamento ele explica depois. Ele explica, na verdade, sobre a suspensão mesmo do... Porque não foi emitida a ordem de serviço. Vamos conferir. A contratação foi feita uma contratação emergencial em função do vencimento do contrato de 70% do transporte urbano da aviação limeirense. A aviação limeirense não quis participar do emergencial, então a JTP se consagrou vencedora e quando ia fazer, justamente a JTP ia assumir o serviço, né? Que ao término do contrato da Limeirense começaria no dia seguinte, houve uma mobilização por parte dos funcionários da empresa limeirense que não concordavam em sair da empresa ou estavam receosos de não receber suas verbas rescisórias. E havia um indício de comoção social em função disso, bem como uma outra situação importante é que nós tínhamos pedido para a empresa Aviação Limeirense, para o CIT, que nos informasse quais eram os créditos que haviam sido comprados antecipadamente via cartão, né? Que eram passados com passagem, para que nós pudéssemos fazer a transferência desses créditos do cartão para passes até a empresa JTP ter tinha um prazo contratual de 60 dias de colocar o sistema eletrônico. Aí a empresa Aviação Limeirense e o CIT não atenderam, né, esse pedido e, logicamente, ficamos impedidos, né, de fazer a instalação da JTP, até porque aqueles que compraram os créditos antecipados não receberiam passes e obrigatoriamente teriam que pagar de novo. É uma situação extremamente complicada para a população, principalmente aqueles que já pagaram, já tinham seus créditos. Então, dado a esses dois critérios, naquele momento, foi feita a intervenção para que o sistema não fosse interrompido, né, e a população continuasse a ser atendida. Depois, durante a intervenção, nós fomos apurar que a Aviação Limeirense já também não possuía mais aquele crédito. Por quê? Porque ela estava deficitária, na ordem de mais de 80 milhões. Né? Então, logicamente, se ela está deficitária, com um endividamento desse tamanho, ela não teria os créditos para repassar para a nova empresa que assumiria os 70% do serviço. Né? Porque a Aviação Limeirense, a partir daí, ela ficaria com o lote 2, que é equivalente a 30%. Então, 70% do recurso que ela deveria ter, que ela recebeu antecipado da venda de créditos, que é os passes, ela deveria repassar para a nova empresa. Então, em função dessa questão operacional e da própria comoção dos funcionários, nós resolvemos fazer a intervenção. É certo que a empresa Aviação Limeirense, depois, no decorrer da intervenção, nós vemos que ela não tinha mais suporte financeiro para aguentar qualquer prestação de serviço. Ela estava fadada à quebra, à falência, até pelo próprio endividamento, que é muito maior que o patrimônio dela. E até para ela mandar embora todos os seus funcionários, ela teria mais ou menos um gasto previsto, orçado, na ordem de 10 milhões. Então, o endividamento dela passaria de 80 para 90 milhões. É isso aí, 80 a 90 milhões é o que o doutor Daniel diz, mas fica essa questão, né? Se a empresa era tão deficitária, segundo ele, não teria condições alguma de se manter no serviço de Limeira, por que ela queria tanto ficar, né, Renata? Porque naquela época a Aviação Limeirense, tanto que entrou na justiça depois para poder continuar à frente do serviço, ela fez de tudo para continuar, né? Para ter a renovação do contrato, não emergencialmente. A Aviação Limeirense não queria assumir emergencialmente, ela queria os 8 anos. Um contrato por 8 anos, exatamente. Né? Então,
de fato, fica o questionamento, né? Se estava tão no prejuízo assim, se deve tanto, como é que insistiu? Por que será que insistiu tanto para ficar? Renata Reis, agora é hora de falar dos nossos patrocinadores. Eu tô aqui também no Facebook, olha só, estou vendo uma foto do Bistrô Terroir, Renata. Poxa, e amanhã tem a noite do fettuccine. Já tá me dando uma essa fome hora aqui. você vem falar de comida, só pra não. quebrar um pouquinho o assunto, né? Mas olha só, dá para fazer a reserva, o telefone é 3702-1862, liga pro Bistrô, reserva para amanhã. Olha só, um restaurante super romântico, Qual né? o telefone, Nani? Para quem quiser reservar. 3702-1862, amanhã é a noite do fettuccine. Olha só, e, gente, vocês acham que é caro? Pratinho lá, R$39. Tem Poxa prato, se vida. tem para todos os bolsos também no Bistrô Terroir. Exato. Fora os vinhos, Um abraço né? ao Didi Fora Piscininho a adega também. maravilhosa que tem lá, não é, Luiz? Tem que Gosto tomar um vinho. muito também. O Luiz, né, também gosta de um bom vinho, né? Ah, bastante. Adoro. Isso aí. Bom, mas agora a gente vai falar da Bom Pastor, claro. Bom Pastor, que é parceira desse programa, o Grupo Bom Pastor. Comercializa planos de assistência funeral com benefícios em vida, tem uma estrutura sólida, profissionais qualificados e mais de 37 anos de experiência. A Bom Pastor oferece o amparo que você precisa, gente, nos momentos mais delicados da vida, que é quando a gente perde um ente querido. O cliente Bom Pastor tem descontos em parceiros nas áreas de saúde, odontologia, estabelecimentos comerciais, farmácias, academias, óticas, enfim, várias lojas do comércio aqui de Limeira. Então, você tem que conhecer os benefícios em vida da Bom Pastor. Olha só, ligue já, anota o telefone. 0800 177227, 0800 177227, ou se você preferir, acesse o site grupobompastor.com.br. Mas quem tem mais informações é o nosso colega Renata Reis. Geraldo Luiz. Vamos lá. Nós sabemos que nos momentos mais difíceis da vida é onde o amparo precisa ser completo. Só o plano de assistência funeral Bom Pastor pode oferecer essa tranquilidade. Com sua ampla estrutura há mais de 37 anos, o Grupo Bom Pastor oferece todos os serviços que você necessita. Uma solidez no atendimento que você conta antes, durante e depois, com a certeza da seriedade em todos os momentos. Grupo Bom Pastor. Prevenir é preciso. Viva tranquilo. Muito obrigada, Grupo Bom Pastor, 8 horas e 56 minutos. Renata Reis, como é que estão as redes sociais? Muitos comentários aqui, dá tempo de você ainda mandar o seu e nos contar o que você acha, não é, do transporte coletivo atualmente. A Sandra Nogueira, um abraço a Sandra. Ela diz, boa noite, deveria ser feito com os ônibus o mesmo com vans escolares. Passar por 2 vistorias e toda a burocracia, aí quem sabe? É, verdade. Isso aí. O Wilson, se a fiscalização da prefeitura fosse de fato eficiente, não é, Nani? Com certeza. Já valeria por essas vistorias aqui sugeridas pela Sandra. O Wilson Bardini diz que o programa está muito bom hoje. A Silvana Garri também deseja boa noite a todos. O Jerônimo Vieira, a Simone Frasnelli, um abraço a Simone. A Rinalva Bertanha Silva, um abraço a Rinalva acompanhando o programa. Também com a Maria Lúcia Bueno Bergantin, um abraço a Maria Lúcia. A Maria Lúcia pergunta, inclusive, quantas assinaturas, né, o Cleiton conseguiu para uma CPI. Você tem essa informação? Na verdade, o documento ficou parado, mas então, a princípio, assinatura do Cleiton, da Constância Félix, Marco Xavier, Wagner Barbosa. Aí o Marcelo Rossi tinha assinado a CPI, aí decidiu, enfim, o assunto ficou parado, mas por hora, só essas assinaturas. Por hora, são necessárias 7 assinaturas. 7 assinaturas para, então... 5, por enquanto, né, nesse documento. São necessárias, então, 7 assinaturas para abrir uma CPI. A Silvana Garri, eu já falei aqui. O Fernando Eduardo Sobrinho, ele diz, Limeira só vai para frente quando tiver uma pessoa que vê o lado do próximo. Estamos junto com você, Luiz Matos. Obrigado. Olha só. Celebridade. Que bom. A Cris Abad Masson, ela diz o seguinte, boa noite a todos, é uma pena que muitas pessoas ainda possuem atitudes de vandalismo e destroem ônibus, abrigos. Dessa forma, não há como só cobrar do poder público. É verdade. Cada um deve fazer a sua parte, sem a menor dúvida. Tem muita gente tem uma minoria que vandaliza e atrapalha a vida de verdade, muita isso gente. acontece não é, Nani? mesmo.
O Carlos Eduardo Brizola, ele gostaria que nós repassássemos o abraço dele para o Luiz. Mande outro, então. Um abraço para o Carlos. Um abraço, ele quer deixar um abraço para essa pessoa maravilhosa que é o Luiz, diz o Carlos Eduardo Brizola. Tô em alta. Tá em alta né? aqui, Luiz. Que bom. A Fátima Camargo também, a Marciana Sanches, dá uma boa noite a todos. Valdir Caon, Silvana Oliveira Santos, a Tânia Antônio, Ivone Pereira, o Renato Martins, a Maria Lúcia Bergantin, você já mandou, Anderson né? Nascimento tá dizendo que a prefeitura é incompetente, viu, Renata? O Anderson tá dizendo assim, isso é improbidade administrativa. Como diria o Mário, né, fazendo uma crítica ao atual prefeito, ele não se preparou para ser prefeito. É aquele meme que viralizou na internet, Verdade, né? verdade. E o Wilson Bardini também diz aqui, para mim esta dívida é impagável. É assustadora, né? Tem uma pergunta aqui, Renata, que chegou, deixa eu achar aqui, olha só. O Carlos, o Carlos Patrício, ele está perguntando, boa noite, como se migrar o sistema integrado do transporte City de forma emergencial, sem fechar o contrato e começar outro? Responda, Paulo, isso é possível? Como se migrar o sistema integrado de transporte, né, o City... Fazendo com relação à bilhetagem eletrônica? de forma emergencial, sem fechar um contrato e começar outro, né? Acho que ele tá querendo dizer assim, tava tudo com a Limerense ali, né? Todas as informações, os passageiros e tal. Como é que uma outra empresa chega e assume essa parte do sistema mesmo, então, né? Tecnicamente, o que se faz? Hoje tem uma empresa que é responsável, são poucas empresas no país que tem o aparato ali da bilhetagem eletrônica. A ideia, como já existe a intervenção, seria uma transição que a Limerense / Prefeitura nos fornecesse o banco de dados de quem já comprou esses créditos, que nos repassasse o montante desses créditos adquiridos e ainda não utilizados, que se encontram em poder da Limerense. E aí é algo simples. Os aparelhos de bilhetagem da Limerense, eu não sei se eram alugados ou se eram próprios, mas a gente adquiriria aparelhos da mesma marca, que reconheceriam o cartão do usuário da mesma forma e os instalaria nesses ônibus com as mesmas parametrizações, né, com relação à integração, enfim, todo o necessário para continuar atendendo o povo da mesma forma. Mas a ideia, exato, o usuário não perderia. Então, a ideia é o quê? Que esses ônibus sejam... que nesses ônibus sejam instalados equipamentos de bilhetagem eletrônico da mesma marca atualmente utilizada em Limeira. Se os motoristas da época se recusassem, né? Vamos imaginar que a prefeitura não tivesse optado pela intervenção, a JTP iria assumir, porque o doutor Daniel disse que teve uma rebeldia ali do sindicato, né? Que os motoristas não queriam uma empresa nova, estavam com medo se iam receber salário, estavam pensando no futuro. E como é que a JTP faria? Vamos imaginar que os motoristas fizessem greve, cruzassem os braços. A JTP estava extremamente otimista, porque nós participamos de uma reunião na prefeitura após termos os sagrados vencedores da contratação emergencial. E o sindicato disse que queria conversar conosco, então ali no salão, numa sala de reuniões da prefeitura, tinha ali a executiva do sindicato, né, o presidente, alguns membros executivos, um advogado, e deveriam ali ter em torno de 50, 60 trabalhadores. Existia essa resistência da executiva do sindicato, não do mas trabalhador, não dos trabalhadores. Dito. Tanto é que quando começou um embate, que eu não entendi à época qual que era o viés do presidente do sindicato, porque a gente entendeu que ia participar dessa reunião buscando um caminho, né? E ele vinha tentando, nessa reunião, desqualificar a empresa. Não, você pode, enfim. A gente estava aberto para perguntas. Num dado momento, eu me levantei e me dirigi aos trabalhadores da Limerense que estavam ali presentes. E todos, você vê que os trabalhadores dizem que haveria greve, né? Isso daí é uma pergunta que nunca vai ser respondida. Mas os trabalhadores queriam trabalhar, eles também não tinham interesse de continuar. Obviamente que o trabalhador ia lutar pelos direitos dele. Mas ele não queria continuar tomando calote, porque estar na Limerense, ele ia continuar não recebendo, a Limerense ia continuar não recolhendo os encargos trabalhistas, o FGTS, o INSS. Então o trabalhador estava num buraco, ele preferia, a minha percepção é que ele preferia estancar esse débito, né, que a Limerense tinha com ele, que só aumentava,
para começar uma vida nova. Então, fui muito bem recebido. Teve uma senhora que brincou ainda, falou, olha, a gente está tendo essa reunião com a JTP, mas, na verdade, a JTP é a nova namorada, né? O novo namorado. A gente devia estar preocupado com a Limerense, que é o ex-marido que não está pagando a pensão. E aí ela, onde está a Limerense? Onde está a Limerense? E aí ainda ficou agendado para que no dia seguinte a Limerense fosse também conversar com os trabalhadores. E a Limerense, faltando uma hora para a reunião, acabou cancelando. Aliás, e não compareceu. Se permitiu, eu vou fazer uma pergunta como curioso, claro, né? Claro. Porque o doutor deu essa entrevista e ali no final ele fala, né, que a Limerense estava com tanto problema que ela não teria capacidade de saldar as dívidas trabalhistas. Aliás, nós questionamos, né, sobre o passivo trabalhista. Então, como que fica isso? O doutor Daniel ainda vai falar. Ele fala, Nani, podemos já aproveitar o momento trabalhista. Exatamente. Né? Temos o vídeo, então, com o doutor Daniel falando sobre o passivo trabalhista. A prefeitura não pode assumir o passivo trabalhista. Na verdade, a prefeitura ela não assume dívida nenhuma da aviação limerense. Tanto é o que é legalmente previsto, né, e esse é o motivo da intervenção, e isso com o respaldo da autorização da Câmara Municipal, com a legislação própria, é colocar os recursos necessários à manutenção do serviço. O que é recurso para manutenção do serviço? É pagar óleo diesel, é pagar manutenção, é pagar os salários do mês dos funcionários. Esse que é para manter justamente o serviço. Os demais compromissos, recursos, eles têm que advir do caixa da própria empresa. Resultado. O que você acha do que o doutor acabou de falar, Paulo? Eu como empresário, vejo, enfim, inabilidade do interventor, porque voltamos à conta de padaria. Se a Limerense, com o resultado que ela tinha de arrecadação, mais o subsídio da prefeitura, ela brigou com unhas e dentes para se manter, então existia resultado desse contrato. Aí a prefeitura vem, faz a mesma coisa, já teve um reajuste de tarifa, complementa o subsídio com essa verba complementar, e ainda não sobra dinheiro para acertar, porque ela está dizendo que o passivo trabalhista não é da prefeitura, mas que usasse o dinheiro que o sistema de transporte coletivo está gerando através da Limerense para se pagar as verbas trabalhistas atrasadas. Imagina, se ele já está aí enfim, 14, 15 meses sobre intervenção. Começou em abril, né? Um ano e abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Um ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses, enfim. O resultado acumulado de uma operação com essa receita aí, que os 13 milhões que a Renata apontou. Acima de 4 milhões e meio. Poxa, que tava o passivo trabalhista. Teoricamente, só foi pagar mais. Então, teoricamente... A prefeitura não pode assumir uma dívida que é anterior à intervenção, né? Não, perfeito, mas se você vai fazendo o desligamento desses funcionários e de alguma forma os recontratando, ou então hoje, depois da reforma trabalhista que teve agora no último foi acho que 11 de novembro, recente, para que você resolvesse esse imbróglio, porque da forma que a prefeitura está tocando essa situação, vai ter que ficar sob intervenção pro resto da vida. Porque se ela não pode quitar uma verba anterior, o que ela está usando com o lucro dessa operação? Teoricamente, ela conseguiu fazer algo que era lucrativo virar deficitário. Porque se ela ainda usa a verba complementar, então ela não tem... 1 milhão por mês. Aliás, Nani, é bom que se frise, o doutor Daniel vai falar daqui a pouco sobre os valores mês a mês, mas teve mês, minha gente, que a verba complementar foi maior do que o subsídio. Então, assim, é uma situação bastante complicada. Se eu não me engano, para a população, inclusive. O interventor, ele assinou um documento que a intervenção seria para verbas rescisórias, né? Então, não sei. Até agora parece que não pagou nada, né? Vamos aos valores, né, Renata? Que o doutor Daniel, ele passou, então, mês a mês, só de 2018, né? Senão ia ficar muito longo para ele. Mas eu tenho aqui desde abril. Que dá essa soma de 13 milhões, mas ele passou mês a mês quanto que a prefeitura pagou de subsídio e quanto que pagou de verba complementar de janeiro até agora. Vamos ver, então, o que o secretário explica. Nós temos que ver que a média do subsídio tem sido desde o início do ano, em torno de 500 mil.
né? No começo do ano nós tivemos um valor menor, né? Menor de complementar, né? Então o valor equivalente ao subsídio tem sido em média 560 e que foi de subsídio em janeiro, depois 360 ao complementar, depois em fevereiro 500 de subsídio e 180 de complementar, depois em março 586 do equivalente ao subsídio e 260 de complementar, em abril 557 equivalente ao subsídio e 460 de complementar. Aí em maio nós tivemos aquela situação que foi da greve dos caminhoneiros, falta de combustível. A empresa, logicamente, teve que regular o número o volume de tráfego dos ônibus, né? Consequentemente, passou menos para economizar combustível, passou menos, pegou menos passageiros, né? Então teve uma arrecadação menor. Em razão disso, o complementar do subsídio, que é equivalente aos passageiros que estão trafegando, ele passa a ser menor e o complemento passa a ser maior em função da necessidade da própria empresa em cobrir sua folha, combustível, todos os seus gastos, manutenção e tudo mais. Então, em maio, houve uma inversão, que foi 532 do equivalente ao subsídio e 570 do complementar. Em julho, ainda reflexo disso, 512 mil do equivalente ao subsídio e 520 do complementar. Em julho, nós temos um pico aqui de 444 de equivalente ao subsídio e 623 do complementar. Em agosto já se começa a inverter essa situação. Aí 579 de equivalente ao subsídio e 430 do complementar, e a tendência é ter uma queda desse complementar a partir de agosto. Eu tenho, Nani, os valores aqui desde de abril. Você quer que eu leia mês a mês, só para ficar completinho? Bom, se quiser rapidamente, mas... Não, então nos últimos 15 dias de abril, então foi pago 212 mil em maio. Subsídio. Até então não tinha verba complementar até maio do ano passado, que daí foram encaminhados 519 mil reais. Em junho aí passa-se Junho do ano passado, gente. Em junho, né? do ano passado começa então a ser encaminhada, além do subsídio, a verba complementar. 645 mil de subsídio e 173 mil complementar. Em julho foi só subsídio, 457 mil reais. Em agosto, 858 mil, mais 325 mil de verba complementar ao sistema. Quer dizer, a intervenção. Já passou de 1 milhão, né? Aqui já passa de 1 milhão. Em agosto do ano passado já passa de 1 milhão. Em setembro do ano passado, 660 mil, mais 150 mil de verba complementar. Em outubro, 683 mil, mais 150 mil de verba complementar. Em novembro, 857 mil, sendo subsídio, mais 350 mil de verba complementar. Em dezembro, 485 mil reais. O Paulo, só uma dúvida, a gente vai até ler também aqui o Paulo Sérgio também fez um apontamento, a gente vai fazer a pergunta. Deixa eu só tirar uma dúvida. Claro que essa pergunta deveria ser feita para a prefeitura, mas você, como é empresário do ramo, essa questão de valores, por que muda? É porque talvez num mês o ônibus quebrou mais? Quais são os gastos, assim? Você vê aí o mês de agosto, que foi o mês que porque assim, vocês então recebe da bilhetagem, mas assim, além do combustível, assim, tem a manutenção do ônibus, o que mais gera gasto, assim, para o sistema? Algo que seria extra, por exemplo? Por que tem mês que pagou menos e outros meses que pagaram mais, né, Renata? É uma dúvida. Do subsídio, você Exato, diz. Mas né? o subsídio é conforme os... O passageiro Não, tudo bem, mas assim, equivalente. mas aí então tem mês que cai tanto o número de passageiro assim, e aí no outro aumenta? São questões, por exemplo, agosto, Geralmente que é o quem mês pega que teve ônibus, pega ônibus 850 todos mil, os não é? meses. Sim. Agosto é um mês que habitualmente tem 23 dias úteis no calendário. Legal. Por isso que eu perguntei para o Paulo, então, como você pega empresário isso, do ramo, exato, né? aí você pega Nesse um mês ano de mais... foi 579 mil de subsídio. Arrecadação. Tem mais dias, né? Exato, que tem mais dias, Tá. mais dias úteis. Você pega um mês, às vezes, como novembro, não sei se tem o Dia da Consciência Negra em Tem. Novembro tem mas feriados. aí você pega, tem finados, tem Proclamação da República, tem Consciência Negra. 3 então, feriados. no feriado, o que acontece? Existe o pagamento de hora extra para os motoristas. Entendi. Porque ele está trabalhando em feriado. Então, é um período de menor arrecadação, é um mês de menor arrecadação, porque, enfim,
usuário Fica em casa, fica né? em casa, enfim, descansando. Pode usar o ônibus, mas não vai usar na mesma proporção. E o custo com folha, que é um dos custos, acaba onerando. Então, existem algumas peculiaridades no mês a mês para essa oscilação. Geralmente, o adequado é se provisionar o 13º para novembro e dezembro. Então, se é feita a lição de casa, não é para ser um mês que se onere tanto. Se isso já tivesse sido provisionado, teoricamente, não era para ter um custo excedente de verba complementar. Renato, vamos à pergunta, então, do ouvinte. Tem uma pergunta aqui do Paulo Sérgio, ex-vereador, inclusive, né, Nani? Ele manda o seguinte comentário e questionamento. Durante o seminário Mobilidade Urbana Sustentável, Práticas e Tendências, realizado pela Embarque Brasil, em parceria com o WRI Brasil, ficou fixado que em 10 anos as cidades médias entre 300 e 500 mil habitantes deveriam instalar e consolidar corredores de BRT. Tudo para que as cidades com essas características tenham até a virada da década condições de programar sua mobilidade urbana. Até onde sei, em Limeira nada ou muito pouco está sendo feito para se tornar isso realidade. O que pensam os especialistas sobre isso? E o que é corredores BRTs? Isso. Né? Seriam feitos, no caso, os alargamentos das vias principais, das principais melhorar o avenidas. Fluxo, né? Eu acho que está nessa licitação agora, Exato. né? Que vai ser Está isso nessa daí que vai licitação, determinar. mas faz tempo que é uma... Deveria ter que os feito municípios que aí, antes. vamos lá, gente. O plano de mobilidade vai dizer o que deve ser feito. Vai nortear a licitação. Vai nortear a licitação. É exatamente. Não só a licitação. Pergunta, aí, como eu falei, a questão de ciclovia, de faixas de BRT, inclusive, isso faz parte do plano de mobilidade. Geralmente faz, não li esse caso especificamente, mas em tese abarca todo esse tipo de coisa. Então, mas assim, Limeira está atrasada. Está atrasada. Está sem muito dúvida. atrasada, né? Sem Porque se Não, existe porque imagina, o plano de mobilidade vai dizer o que deve ser feito. Aí começa o processo de desapropriações, de alargamento, todas as obras para permitir a utilização do BRT. Que você não pode... O BRT, quando eles dizem, são aqueles ônibus articulados, né? Que tem aquela sanfona, que são os ônibus que rodam nos corredores. Nossa, né? mas é tão estranho esse ônibus, né? A gente não vê, a Mas gente só vê em grandes cidades, né? Geralmente, ou não? Não, enfim, em grandes cidades, mas por exemplo, Campinas, quantos habitantes tem Campinas? Mais de 1 milhão, né? Mais de 1 milhão. Com certeza. Tem a questão do BRT. No sul do país, em algumas cidades do tamanho de Limeira, com relação ao número de habitantes, eles utilizam o sistema de BRT também. Então tem que caber dentro como você está dizendo de evoluir, hoje em dia isso daí está nos grandes centros. Como o ex-vereador disse, algo que é uma evolução para cidades em 300 e 500 mil habitantes, onde não é tão habitual. Sim. Mas é o que se espera. Limeira tá está começando a dar o primeiro passo. Está começando né? agora, sendo que é algo que foi exigido há muitos anos. Há muitos anos para que os municípios se planejassem. Então, pelo menos nesse ponto, não é culpa do Mário Botion. E eu recebi agora, se a Apenas. Limeirense estava com Porque problema... também podia ter iniciado a licitação lá atrás, logo que começou a administração, em 2017. A questão do plano de mobilidade. Agora, ele diz também que o Paulo Radiche não assinou nada, não começou nada lá atrás. Isso também é uma justificativa, né? De que o governo anterior, já sabendo da complexidade, que se o contrato ia vencer em abril, já deveria ter iniciado o processo bem antes, né? Só que aí, quando a gente perguntou pro Paulo Radiche, eu cheguei a questioná-lo. Ele disse, mas estava no meio de uma eleição, né? Então ele nem sabia se iria ganhar a eleição. Então, o processo não foi aberto e aí o Mário assumiu e tinha 3 meses para fazer uma licitação, que a gente sabe que não seria possível. Vai chegar de novo, né? Pelos prazos que o Paulo falou. O que que é difícil de se entender. O Mário já assumiu o governo sabendo que não tinha contrato. Ele ganhou em outubro, então ele teve 2 meses de transição ali. Os meses de transição, teve os meses para se iniciar. Então... na minha opinião, já que é um problema sério a questão do transporte... Segundo dia de governo, já deveria ter... E olha, esses são os ônibus da JTP aqui na garagem. Não é isso? Do Jardim Vanessa? Não, imagem feita de drone? Não, estão em outra Estão garagem. em outra garagem, mas são ônibus que viriam para cá. Estão no Alphaville, né? Aí nessa foto tem cerca de 60 ônibus e tem um outro pátio com... mais ônibus também. Nós só temos essa imagem, então. Para ilustrar, né? Para ilustrar, mas são ônibus, então, que fariam
parte da frota aqui de Limeira, caso a JTP E aí seria legal assumisse... o vereador ir até lá para poder fazer uma verificação, né? Em loco, creio eu que seria bom. Mas o que eu ia falar agora há pouco, que a Limeirense já tinha problema, agora vai ter um pouquinho mais, porque acabou de perder a Americana também, né? A Americana passou a rasteira em Limeira. Ela já fez o processo. A Americana estava com o mesmo problema. Empresas deficitárias que não vinham operando em conformidade. A Limeirense, no caso. Né? Lá eles trabalhavam com Princesa Tecelã, que enfim, dentro de uma estrutura, mas era o mesmo grupo. O prefeito Omar Najar declarou a caducidade por um decreto. Em 5 dias fez uma contratação emergencial. Fez o que o Mário deveria ter feito, porque, na minha opinião, o mais sensato era o quê? Primeiro dia de governo, eu assumi, Mário Botion. Quem que vai me trazer o estudo para que a gente abra um processo para a licitação do plano de mobilidade? Que eu quero mudar a Limeira, foi meu mote de campanha. Ponto 1. Ponto 2. Eu não vou renovar com a Limeirense. Inicie-se uma contratação emergencial. Porque a questão, do sindicato fazer isso, o governo colocou a faca contra o pescoço dele. Porque ele não tinha prazo de barganha, não tinha tempo para fazer essa negociação. Porque se o Mário e a JTP tivesse participado e tivesse vencido a contratação emergencial em fevereiro, para iniciar no término do contrato da Limeirense, a Limeirense não poderia abandonar o serviço. E teriam 90 dias para ser discutido é muito mais a questão do sindicato. O sindicato ia ver, eu não acredito que a JTP tem ônibus, pô. Alugou a garagem, aí vai lá, reforma a garagem. Ou seja, aí começa a chegar ônibus. Tudo Isso em cima da hora, mas assim, agora, depois dos 45 segundos do segundo tempo. Enfim, foi algo homérico tentar iniciar uma operação dessa em tão pouco tempo. E todos os esforços cabiam a nós, tanto financeiros quanto operacionais, para fazer isso realizar, nós fizemos. Então a questão, o sindicato fez, é porque não tinha prazo. Porque, poxa, a gente vence a licitação e a gente tem, 5 dias úteis, fica aquele vai e não vai. A Limeirense marca 2 reuniões e cancela para dizer sobre a transição. O sindicato no dia D, na véspera, falar que não vai, o governo não teve espaço. Então, esse problema é um problema dos governos anteriores, eles deviam ter startado, mas era um problema que o Mário devia ter tratado no início do governo, no primeiro mês. Talvez até antes, já que ele tem essa coisa de tem que ser um sistema único, como vai 30%, 70%, existe essa discussão no governo, ele deveria ter feito um emergencial para o 100% no começo, mudando a concepção. Ou ter aprovado uma lei na Câmara para que os 30, 70 virassem 100. Enfim, ele deveria ter feito alguma coisa nos primeiros dias de mandato. Porque ele sabia que teria um contrato, um emergencial, acho que venceu em janeiro. Depois o contrato da Limeirense vencia em abril. Então as providências deveriam ter sido tomadas de forma imediata. Essa coisa de ficar procrastinando a decisão, de ficar protelando, vou fazer, deixou para os 45 do segundo tempo. Então, o sindicato ganhou poder de barganha porque o Mário não tinha tempo, não tinha espaço para manobra. Deixou para a última hora. Exatamente. Sobre o plano de mobilidade, em que há exigência em que os municípios estejam preparados, né, Nani? E Limeira deixou para a última hora, a gente precisa lembrar o seguinte: o Rodrigo Oliveira, atual secretário de Mobilidade Urbana, ele foi secretário dos Transportes na gestão Silvio Félix. Foi mesmo, bem lembrado. Então, assim, passaram-se os 4 anos do Paulo Radiche, só que antes já existia essa exigência e ele era secretário do Silvio Félix. E não deu início a esse plano de mobilidade que hoje ele mesmo, a administração em que ele faz parte, está sofrendo. Na verdade, quem está sofrendo é a população, né? Não é a administração que está sofrendo. Quem sofre é a população, com tudo que acontece no transporte coletivo de Limeira. Tem uma pergunta, Nani, aqui. A pessoa não se identifica. Ela pergunta o seguinte: o advogado da prefeitura falou de onde saiu essa verba complementar? Bom, essa verba complementar, ela sai dos cofres municipais, sai do cofre da prefeitura. O imposto que você paga, que eu pago, não paga, tá lá. Poderia ir para outras áreas, mas tem ido para manter um sistema, ao que consta, falido. Não seria, e faz outra pergunta: não teria que ter passado pelo legislativo essa autorização? Passou pelo legislativo.
A gente perguntou, inclusive, isso ao Dr. Daniel de Campos, né? É o último vídeo, Neto, que nós separamos. Vamos ouvir o que o Dr. Daniel de Campos falou. Ele fala justamente isso. Porque ele mandou um projeto para a Câmara pedindo que fosse autorizado o uso do subsídio até o teto, né? E isso passou pela Câmara. Foi um projeto que chegou lá rapidamente, parte dos vereadores ali não entendeu, e a gente... Mas como é que se não se entende uma coisa e aprova? Se não entende, não aprova. Tipo assim, eles Ou disseram que o negócio. votaram, aprovaram, mas assim, me foi desculpe. um negócio que entrou rápido ali, né? Enfim, tiveram que tomar uma decisão. Mas olha só que complicado que é. Olha só que situação assunto tão complicada, complexo, né? né? Você aprova algo em que não se sabe que você está aprovando. E a gente questionou, inclusive, o doutor Daniel de Campos. É o último vídeo que está aí separado e ele fala sobre essa questão do legislativo. Vamos conferir. Sim, olha só, quando foi feita a intervenção, já foi mandado um projeto de lei para a Câmara, justamente para que aquilo que seria a verba orçamentária do subsídio fosse utilizada para pagar, para manter a intervenção, manter o sistema de transporte público. Então, isso está autorizado desde o primeiro momento, que foi abril, né, que teve a intervenção, justamente na Páscoa, né, e depois, já no começo de maio, já houve aprovação da lei em caráter emergencial, justamente em função disso. É isso aí. Então, segundo a Prefeitura, está respaldada pelo Poder Legislativo de Limeira. Vereadores assinaram ali para que a Prefeitura possa fazer esse tipo de transação. Depois que aprovou sem saber que é isso. Aí Não, já é uma outra situação complicada, na minha opinião. Não estou dizendo que nenhum vereador, claro, falou sobre isso, mas no dia lá, quando esse projeto foi votado, eu estava na Câmara. Você vê o que dá uma correria? Você vê a correria? Tem vereador que nem sabia o que estava acontecendo. Você vê o que dá deixar tudo para a última hora? Né? Tem que fazer uma intervenção de última hora, não dá para fazer um contrato emergencial com antecedência, aí faz tudo de última hora, faz uma intervenção de última hora, e aí tem que aprovar uma lei de última hora. Olha só que complicado que fica, né? Depois, tanto tempo depois. Uma hora não, né, gente? Eu tô acostumada, o Paulo, faço o programa aqui na hora do almoço, então daí eu fico meio desregulada aqui, gente, mas tá tudo bem, né? Tô com fome, né, Renata? 21 horas. 21 horas. 9 horas e 26 minutos. A gente vai para o intervalo comercial. No final, a gente volta, né, aos minutos finais do programa. E, claro, Nani, dia 29 agora, sábado, é o Agito Medical. É verdade. Sabia que eu com a Renata a gente vai fazer aula de zumba, né? Sabia, Luiz? A gente vai dar uma alongada aí, né? Olha, eu porque tô a idade falando tá que chegando, entendeu? A idade tá chegando, né, Renato? O bicho tá pegando, Pois né? eu acho... Eu vou estar no evento, eu vou, porque o evento vai ser sensacional, promovido pela Medical. Vai ser no Parque Cidade. Exatamente, ainda dá tempo de você se inscrever. A gente fez uma gravação, né, Nani? Vamos conferir, então, todas as informações sobre este belo evento promovido pela Medical, o Agito Medical. Olá, pessoal! Estamos de novo aqui no Espaço Saúde Medical, que é um espaço para pensar em saúde. Estamos aqui com vários entrevistados, não é, Nani? Para falar de um evento muito, mas muito interessante que vai acontecer ainda neste mês, que é o Agito Medical. E é gratuito, isso que é legal. Gratuito, isso é muito importante. Gratuito, né, Nani? E quer atrair as crianças, mas não só as crianças pequeninas, também os pais. Quer dizer, vamos conversar com a... Vamos, uma grande interação que vai acontecer, né? Um evento promovido pela Medical e a gente vai saber todas as informações agora. Agora, então preste atenção. Estamos aqui com a gestora médica, doutora Rosa, responsável pelo Espaço Saúde. Doutora, o que é o Agito Medical? Então, a nossa ideia sempre a gente fala bastante em doença, mas a gente tem que começar a pensar em saúde e começar a educar as crianças para a saúde. E fundamental para a saúde é agitar. Sair, né? Começar a se mexer. Então, daí vem o nome, já é a nossa 9ª edição, a gente sempre procura estimular essa atitude. E agora a gente está começando a convidar também a família para participar junto, porque não adianta só a criança agitar, a gente precisa que os pais também agitem. Então, vamos saber então como vai ser no dia 29 de setembro, anota aí, 29 de setembro, mas olha... Já estão abertas as inscrições. Corre lá no site da Medical, busque mais informações. Daqui a pouco a gente também vai dar os canais em que você pode se inscrever o seu filho. Aqui ao meu lado, Danilo, da Recriando, que vai ser o responsável pelo agito mesmo, né, Danilo? Sim.
Como o objetivo do evento é o agito mesmo, o exercício, de forma de brincadeira, nós vamos fazer para dividir por idade, nós vamos dividir por idade os grupos de adultos e crianças juntos, o pai com as crianças fazendo as atividades, e vamos passar em vários setores diferentes, com vários tios da Recriando, e vai ser bem legal, vai ser bem divertido. Dá para contar quais, mais ou menos, algumas brincadeiras que terão lá no evento? Vai ter brincadeiras como cabo de guerra, corrida do saco, queimada, muita brincadeira legal. Nene, acho que eu vou participar também. Eu acho que eu também vou participar, porque a gente tá meio paradinha. É uma nostalgia. Pensou? Brincar de queimada, eu quero queimar você. Ficava na rua de queimada. Vou falar agora com o Salomé, ele é da Blast Fit, que também participa deste projeto, e você vai ser responsável pelas aulas de Zumba, é isso? Exatamente. Já fez Zumba, Renata? Eu tentei, mas eu não consegui. Né? Mas eu vou, dia 29 de setembro, no Agito Medical. Eu vou desafiar você, Nani. Eu já fiz aula de Zumba, eu gostei muito porque, além da gente se mexer, né, é muito divertida a Zumba, né, Salomé? A aula de Zumba, além de divertida, ela é simples, ela é fácil, ela é para todas as pessoas. Ela é democrática. Ela é democrática, porque ela não visa a técnica, mas visa sim a pessoa se divertir, a pessoa se movimentar, ela sair da inércia. Então ela distrai, ela movimenta, ela brinca, melhora não só a parte física, barriguinha, mas melhora muito a parte mental. E perde então barriguinha vai ter um momento, enquanto as crianças vão fazer algumas atividades específicas, nós vamos estar com os pais fazendo uma aula maravilhosa com muita interação, vai ter pais no palco, a gente vai ter alguns prêmios, alguns brindes para aqueles pais que forem um pouco mais ousados com a gente ali. Legal, a gente vai estar lá e toda a população está convidada, né, Todo Renata? mundo está convidado, né, doutora? É um evento aberto ao público? Aberto ao público, a gente só pede a inscrição, que é feita aqui no Espaço Saúde, pelo telefone 3446-4655, ou pessoalmente, ou através do site. Quem pode participar? Qualquer pessoa de qualquer idade? As crianças é de 5 a 12 anos. E os adultos, os pais das crianças, e se alguém quiser lá também participar das brincadeiras ou a Zumba com Salomé, estamos abertos para isso, porque o importante é a gente agitar. Doutora, uma dúvida. E a criança interna que existe dentro da gente, menor de 12 anos? Eu espero que a Recriando, ela estimule isso. Então é isso aí, né? Legal. Dia 29 de setembro, Agito Medical. Onde vai ser o evento? Vai ser na Hípica, às 8 horas começa a inscrição, às 8h30 começam as participações, até às 11h30 da manhã. Com certeza vai ser um sucesso. É isso aí, muito obrigada a toda a equipe medical. Então, no dia 29, no Parque Cidade, sábado um belo agora, evento. Estaremos lá. Perder. A Nani vai fazer Zumba. Vou fazer Zumba. A Nani. Adoro Zumba. Vou fazer. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço. Os nossos ouvintes bem de fora. forte ao Nilo e a Cleide. O Nilo, Um abração. Danilo Presentes de Iracemápolis. Ele ligou hoje, ele falou que nos acompanha toda terça-feira e disse que a esposa dele, ela deixa de assistir novela, Nani, pra acompanhar a gente. Isso mesmo. Ó, tem que ficar com a gente aqui. muito obrigada, então. Olha um as nossas abraço. caricaturas, né, Renata? Do Érico San Juan, que na semana passada esteve aqui conosco, caricaturista. Hoje eu acertei. Eu errava. Semana passada eu não pude vir, né? Pois é, Nani. Mas foi legal o programa, muito hein? bacana. Ele fazia aqui as caricaturas, as charges durante o programa e ele já deixou essa marquinha nossa. Eu aí, só né? não tenho... Eu tenho olho azul, Nani? Não, mas isso aí, caricatura... Não, vai dar mente, mas eu gostei né, de ter olho artista, azul. né? Eu acho que ele foi ali bem firme na... Pelo menos ele não me deixou assim de cabelo branco, né? Ao vivo ele aparece um pouquinho mais. Ele tá bem pretinho ali, já ficou bom. Muito bom, um abraço ao Érico. Muito bem, agora 9h30, né? 9h33, nosso programa está chegando ao fim. Então, as considerações finais dos nossos entrevistados de hoje. Luiz, muito obrigada pela participação. Espero que você volte mais vezes ao programa. Obrigado, estarei sempre aqui quando me convidarem, né? E é você um acha prazer. que, só para finalizar, a intervenção vai até quando? Espero que termine logo, né? Ninguém sabe, nem o prefeito para que a sabe. cidade tenha um trabalho digno aí, né? De um transporte público
que os vereadores possam também cobrar um pouco mais, né? Parece que estão muito Aliás, o tranquilo, Paulo né? Sérgio, ex-vereador, ele mandou o seguinte recado: por isso não se pode votar em regime de urgência especial projetos tão importantes como esse da intervenção no transporte público. Porque Toda necessita de um debate, de um estudo, de uma Sim, análise, sim. né? Então, agradeço aí mais uma vez o convite e espero estar aqui em breve para debater a JTP no serviço aqui em Limeira. Vamos ver, né? Vamos Estaremos ver. acompanhando, né, Sim, Renata? exatamente. Paulo, muito obrigada pela presença. Você mora em São Paulo? Moro. Moro em São Paulo. Moro em Barueri, na Barueri, né? Então, muito obrigada e você também está aí na expectativa, né? Sim, sim. Para poder assumir o serviço. Agradeço muito. Vocês não imaginam o quão bom é poder ser ouvido, né? E meio... tinha até os comentários falando mal que o serviço da JTP não era adequado, né? Sim. Ultimamente. Então, agradeço muito a oportunidade, é muito importante para nós. Via a participação dos vereadores, me coloco à disposição da Câmara, caso queiram conhecer alguma coisa. Vocês também, a gente está com as portas abertas para esclarecer o que for necessário. E sigo na torcida para que saia a tão esperada ordem de serviço. Muito bem. Renata Reis, muito obrigada. Paulo, Luiz. Bom, os próximos programas, né, estarão muito próximos das eleições. A gente vai falar sobre teremos isso. a próxima Mais uma terça-feira e depois né? já é a eleição. E depois já é a eleição. Né? Temos esse domingo, aí temos bastidores na terça. E depois a eleição. Exatamente, já é eleição. E aí, depois que passar a eleição, a gente já vai anunciar que a gente vai começar uma série de programas temáticos. Hoje foi sobre transporte público, mas a gente vai falar também sobre segurança, educação, né, Renata? Saúde. Porque o Brasil está precisando de um pouquinho mais de reflexão, né? Com certeza. Estaremos aqui, então, na terça-feira, a partir das 8 da noite, com o programa anterior à eleição mais emblemática da história recente deste país. Muito bem, aí a gente está terminando o programa e a gente vai jantar no Bistrô Terroir, porque tá todo mundo com fome, né? Um belo restaurante aqui de Limeira. Um abraço ao Didi Piscininho também. Um abraço ao Didi, tomar um vinho que para relaxar. acredita no nosso projeto, né? O Didi, um grande incentivador aqui do nosso projeto. Muito obrigada por sua audiência, sempre lembrando que o programa continua na internet, então se você chegar em casa, depois de tomar um bom vinho, comer no Bistrô Terroir, dá para você assistir da sua casa, perder uma partinha aí do transporte público, dá para acessar da internet, da sua cama, o programa continua lá, tanto no YouTube como também no Facebook, na nossa página e na página da Educadora. Muito obrigada, tchau gente, até a próxima terça-feira.